Olha aqui. Provável Flamengo para o jogo de amanhã. O jogo às 2h, horário de Brasília, hein? Tem alguns ous no time ali, Berna. Vamos destrinchar o time do Felipe Luiz. Rossi, Varela, aí uma dúvida na zaga entre Léo Ortiz e Danilo, Léo Pereira e Alexandro, meio campo, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, aí a dúvida na direita, Carrascal ou Plata, na esquerda, Samuel Lino ou Cebolinha e Bruno Henrique no comando de ataque. Já vamos emendar com o time do PSG, do Luiz Henrique, escolhido hoje como o melhor técnico do mundo. Chevalier, Emery, Marquinhos ou Zabarni, Pátio e Nuno Mendes. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz ou Caim. Doé, Kvaratskhelia, Dembélé ou Barcola. Eu acho que aí não tem dúvida, né? Tem Dembélé e Barcola. Ele estava com a virose, né? Ele está fisicamente apto, não tem conversa. Barcola é bom jogador, pode jogar pelas pontas também, principalmente pela ponta esquerda, mas fisicamente apto não tem diferença. Eu incluiria um outro ou nesse Flamengo aí. Qual seria? Não. Pedro. Para começar jogando? Começar jogando. É mesmo? Embora mas na peça informação? publicitária... Não é informação, não é informação. Informação foi no jogo do Flamengo-Palmeiras. Vocês estão querendo demais. Ali eu falei, Danilo... Não, você tem suas fontes, eu considero suas fontes. Apesar de nós termos o nosso Léo, fontes, você tem as suas também, ué. Sim, não, eu tinha uma fonte boa lá na final da Libertadores, mas eu não tô lá, não é difícil. Não, é só um sentimento. Pelo seguinte, o Pedro entrou bem no jogo contra o Pirâmides. Entrou bem. Teve uma chance lá de fazer gol e tal, entrou bem. É óbvio que a condição física não é a melhor possível. Clinicamente, não, ele está apto, mas fisicamente a condição, evidentemente, não é a melhor possível. O que me deixa com a pulga atrás da orelha, falando em relação ao Bruno Henrique, é que na peça publicada pela FIA aparece o Bruno Henrique como capitão do Flamengo. Né? Estão Marquinhos e Bruno Henrique. Mas o Marquinhos pode não jogar pelo Paris Saint-Germain também. Então, será que isso vai ter já um indício de que esses dois caras vão jogar? O Marquinhos está com desconforto na coxa, foi preservado, e o Zabarni, se o Marquinhos não tiver condição, será... O Zabarni tem jogado. O Zabarni é um zagueiro ucraniano que era do Bournemouth. Era parceiro do Hausen, que hoje está no Real Madrid. Bom zagueiro, belo zagueiro. Muito bom zagueiro. O Léo vai falar mais aí sobre o Paris Saint-Germain daqui a pouco. A ausência do Hakimi, eu acho que muda a dinâmica toda ali de saída de bola do Paris Saint-Germain. Porque vai jogar um meio-campista. O Zaire Emery é um meio-campista, não é um lateral. Então, acho que o Paris Saint-Germain pode ter essa mudança, mas o Léo vai falar mais sobre o tema. O PSG tem tomado gols por ali. O Zaire Emery, como o Berna colocou, é um meio-campista, não é da posição. Então, pode ser o ponto fraco. Até por isso é importante ter um ponta de origem ali. Ou Samuel Lino ou Cebolinha. De todos os nossos ous que a gente colocou na escalação, eu teria algumas dúvidas se estivesse na pele do Felipe Luiz. A que eu não tenho, se ele estiver 100% fisicamente, é Léo Ortiz ou Danilo. Eu não tenho a menor dúvida que eu escalaria o Léo Ortiz como titular. Eu escalaria o Danilo. Para mim vai ser pela velocidade. Para mim vai ser imprescindível que o Flamengo tenha bons passadores. E a melhor dupla, quando a avaliação é a capacidade de passe, Léo Pereira e Léo Ortiz. Assim como o goleiro, o Rossi, vai ser importante, já a gente vai entrar nesse aspecto também, mas eu escalaria o Léo Ortiz como titular. Sobre Carrascal ou Plata, eu acho que o Bruno Henrique vai ser titular, porque o Pedro provavelmente não está 100% fisicamente ainda. Não suportaria 90 minutos contra um time com o ritmo que pratica o Paris Saint-Germain. E acho que isso pode ser bom para o Flamengo, dependendo da forma como aproveitar, que é uma bola nas costas, uma bola em velocidade, é o tipo de jogo que o Bruno Henrique mais gosta. Não é o jogo que foi praticado contra o Pirâmides, que é abaixar suas linhas, com o Bruno Henrique tendo que jogar entre os zagueiros, isso não é algo que o Bruno Henrique gosta. Até por isso o Plata foi titular. Até por isso o Plata foi titular. Agora, será importante também incomodar a saída de bola do Paris Saint-Germain em alguns momentos, não ficar só se defendendo. E aí, quando a gente olha para os jogadores do Flamengo que tem essa capacidade para pressionar, o Bruno Henrique talvez lidere e o segundo é o Plata. Por isso eu não descarto a possibilidade do Plata jogar com o Bruno Henrique. E aí o Carrascal perderia o lugar dele no time. Eu entraria com o Samuel Lino também.
Pela possibilidade de São Paulino ter jogado como um ala no Atlético de Madrid e ter mais poder de marcação do que o Everton Cebolinha para ajudar a segurar o Doué. Pode ser. Eu acho que o Doué vai ser titular. O meu quarteto de frente do Flamengo, tá? Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique. Agora, porque o Pedro não está 100%. O Botafogo provou que o PSG não é um time imbatível. Ou vocês vão dizer, mas aquilo era uma outra história, porque era a fase de grupos do Mundial? Passa por isso também, mas o Felipe Luiz já indicou hoje que o Flamengo não vai jogar assim, como o Botafogo jogou naquela vez. O Botafogo jogou por uma bola naquele jogo. Exato. O Botafogo se fechou, toma a bola aí, se vira. Não tomou muito sufoco, né? O John não fez grandes defesas, fez 1 ou 2 defesas naquele jogo. E o Igor Jesus, na única bola que o Botafogo foi lá e fez o jogo. Ganhou. Mas o Felipe Luiz hoje, ele cita o DNA do Flamengo. Ele fala, não. O Marquinhos, você acha que o Marquinhos não vai jogar? Não, ele é dúvida. Ele é dúvida. O Beraldo não, né? Beraldo não, aí joga o pátio. O Marquinhos acho que falou sobre isso na entrevista coletiva. Vamos ouvir o Vitinha e o Marquinhos antes do grande jogo de amanhã. Eu acho que um pouco a nossa imagem é a equipa, não individualidades. Acho que tem os 3 setores muito fortes, muito bons, e vamos estar preparados, de certeza, para defrontá-los, porque é preciso estar ao nosso 100%, ao nosso máximo para poder ganhar esta final. Sim, acho que esse jogo do Botafogo era um contexto, né, diferente, totalmente diferente do de hoje, né, por mais que seja uma equipe brasileira também. Né, ali era uma fase de grupo, onde a gente vinha de uma temporada desgastante, né, e o treinador precisava fazer a equipe rodar um pouquinho. Né, e hoje a gente vive totalmente um momento diferente, né, um momento onde a gente quer esse título, um momento onde que todos têm motivação e fome para ir jogar esse jogo de amanhã. O Flamengo é um grande time, né, é um time com jogadores experientes que jogavam até pouco tempo na Europa, né, com um treinador que estava na Europa também até pouco tempo. São jogadores que estão acostumados com alto nível e sabem quanto que é importante um jogo como esse, sabem jogar esse tipo de jogo. Ô, Léo Fontes, eu confesso que eu não tinha visto essa entrevista, arrisquei inclusive fazer a comparação e perguntar lá, mas eu lembro que no Mundial de Clubes a gente falava muito aqui no Bola, e muita gente falou também, dessa disputa entre o futebol europeu, que era a força, né, o Golias, e o futebol brasileiro, sul-americano, enfim, de outras partes que se podia comparar com o Davi, né? A mitologia bíblica que falava do Davi contra o Golias e tal. E, de repente, o Botafogo foi lá com estilingue, deu uma estilingada na cabeça do Golias e derrubou o Golias. Mas ali, assim, eu não quero jamais diminuir a vitória do Botafogo, né? Fique claro isso aqui, acho que ninguém, todos que falaram aqui, têm o mesmo pensamento. Ninguém vai diminuir a vitória do Botafogo, espetacular. Valeu, mas... Foi o maior resultado dos brasileiros contra os europeus. Foi, porque ganhou do campeão da Champions, né? Agora, o Botafogo estava super focado, né? O Botafogo estava completamente trabalhado e voltado para aquele jogo, e o PSG foi jogar com um time meio a meio, num baita de um calor e tal. Tinha várias coisas que... Era um grupo que você tinha 3 jogos, então o PSG sabia que no final ia classificar. E o Paris Saint-Germain tinha vencido o Atlético de Madrid no primeiro jogo. Teoricamente era o adversário mais complicado. Exato. Goleado na 4-0, né? Foi 4-0, né? Então, quer dizer, já estava tranquilo em relação à classificação e rodou o time. Agora, amanhã não, amanhã o negócio é diferente, é um jogo só, os caras foram até lá. Eu acho que se o ritmo que o PSG colocar for o ritmo normal que eles colocam, vai ser muito difícil para o Flamengo. Essa história de europeu contra brasileiro, a gente tem que tirar um pouquinho o peso para times como estruturados como Palmeiras e Flamengo, que tem técnicos, o Felipe Luiz é brasileiro, mas com uma raiz europeia muito forte, o Palmeiras com o Abel Ferreira, times que já jogam há algum tempo juntos, tem uma outra questão, né? Mas a diferença ainda existe. Só pegar os últimos mundiais todos. Quando o Palmeiras foi lá, quando o Flamengo foi lá. Sabe que tem outra coisa? Mas eu acho que é um momento bom para pegar o PSG. Se é que existe esse momento bom para pegar o PSG. Porque, pelo que a gente já listou... Porque é um momento em que o PSG está mais desfalcado, que ele tem seus problemas, jogadores-chave ali na estrutura do time do Luiz Henrique, ou não estão disponíveis, por exemplo, o Hakimi está fora, isso é fato, ele já se apresentou à sua seleção. Ou então tem um Dembélé que vem de uma virose, um Marquinhos que não está 100% fisicamente. Então, se você pegasse um PSG completo, voando baixo,
seria mais complicado ainda que não está acontecendo nem no Campeonato Francês. Berna, você quer falar alguma coisa? Podemos... Rapidamente, tem algo interessante no que diz respeito aos jogos do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain jogou contra o Metz, que é o lanterna do Campeonato Francês, e ganhou poupando o jogador, por 3-2, poupando. O último jogo do Paris Saint-Germain no ano é depois desse jogo do Flamengo, é o jogo subsequente. É contra um time da 5ª divisão da França, num jogo de Copa da França. Depois entra em férias. O jogo é esse, cara. O jogo do Paris Saint-Germain é esse. Bom, 6 meses de lá para cá, do jogo do Botafogo para esse jogo contra o Flamengo, muita coisa mudou, né, Léo Gens? A começar pelo goleiro, que era o Donnarumma, que jogou naquela partida lá. Exatamente. Não se prenda tanto aos nomes, tá? Mas sim às posições específicas que nós vamos mostrar aqui. E essas movimentações que o Paris Saint-Germain faz muito e que o Flamengo precisa ficar atento para o jogo dessa quarta-feira. Então, vamos para o nosso campinho para mostrar para quem está em casa. Então, como você citou, Kaká, Chevalier é o goleiro e não mais o Donnarumma. O Zaïre-Emery, que é um volante de origem, será o lateral direito. E como o PSG geralmente se estrutura com bola, o Nuno Mendes é o lateral esquerdo, ele fica mais próximo do Pátio e do Marquinhos. O Zaïre-Emery vai jogar um pouquinho mais por dentro, para deixar os dois pontas, Kvaratskhelia e Doué, bem abertos pelo lado do campo, gerando 1 contra 1, situações de drible e improviso para esses dois jogadores. Com o Dembélé sendo a peça mais avançada, abaixando para contribuir com os companheiros e criar uma certa superioridade numérica. O jogo do Paris Saint-Germain é muito baseado em triângulos. Então, aqui você nota que entre Vitinha, Zaïre-Emery e João Neves existe um triângulo, entre Zaïre-Emery, João Neves e Doué existe um triângulo, assim como vai acontecer do lado contrário, entre Nuno Mendes, Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, certo? Então vamos mostrar com imagens para comprovar para quem está em casa esses movimentos. Não necessariamente essas posições são fixas, tá? Os espaços são pré-determinados, mas os jogadores rodam entre eles para fazer esse tipo de movimentação. Podemos colocar as imagens na tela para mostrar para quem está em casa. Aí pelo lado esquerdo, jogo contra o Manchester City da temporada passada. Então, 3 jogadores combinam por aqui. O Pátio, o Nuno Mendes, Fabian Ruiz e o Barcola. 3 jogadores por esse lado esquerdo do campo. Note que esse é um padrão da equipe do Luiz Henrique. Aqui, novamente, 3 jogadores formando um triângulo e eles trocam constantemente de posição. Aqui o Barcola está por dentro, o Nuno Mendes está por fora e o Fabian Ruiz está na base da jogada. Bem diferente daquele lance anterior que a gente tinha mostrado. Do lado direito, os triângulos funcionam da mesma forma. João Neves, o Hakimi e o Doué combinam para que o Paris Saint-Germain tenha 3 jogadores pelo lado do campo e consiga envolver a marcação do seu adversário. É assim que trabalha o Paris Saint-Germain, com muitas trocas de posição. Esse lance vai deixar bem claro. Então, saída com 3 homens, o Nuno Mendes mais baixo, mais os 3 meio-campistas. O Vitinha vai para o lugar do Nuno Mendes. No momento em que o Nuno Mendes nota que o Vitinha foi para o lugar dele, o Nuno Mendes se adianta e vai jogar praticamente como meio-campista. Já o João Neves vai ocupar a posição que o Vitinha deixou. Então essas rotações são frequentes. 3 mais 3, mas com jogadores ocupando lugares diferentes. É assim que joga o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique.